Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Direito Sagrado, da lição 104 do livro Pão Nosso. E quem irá contribuir com a reflexão de hoje é o nosso amigo e palestrante Everton Vieira. Everton, ele é trabalhador incansável do movimento espírita e grande colaborador dos estudos aqui da Casa Jesus de Nazaré. Portanto, Everton, seja bem-vindo e uma excelente palestra. Olá, sejamos todos bem-vindos a essa palestra, essa oportunidade de nos encontrarmos aqui. Nós agradecemos desde já o convite. A moça que nos recepcionou aqui disse trabalhador incansável. Eu diria trabalhador do movimento espírita. Incansável eu não sei. Nós estamos ainda nesse exercício das conquistas e é delas que vamos falar um pouco hoje. Então, digamos que sejamos apenas o trabalhador do movimento espírita e nos colocamos com poucas ferramentas, oferecendo um pouco de consolo, reflexão, lucidez a você que está nos ouvindo, nos acompanhando. E hoje vamos conversar sobre direito sagrado. Temos aqui as iniciações com Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, que diz o seguinte: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós vamos ver, na doutrina espírita, grande oportunidade de reflexão, de entendimento e, principalmente, de posicionamento dessas verdades íntimas que sempre nos convidam. Como diz a música da juventude espírita, com o nome Paulo de Tarso, se eu não me engano, da dupla Tim e Vanessa, que fala que é necessário calar a minha voz para que o Cristo possa falar. Emmanuel, nesse capítulo 104, ele vem nos convidar a essa reflexão de que, em suma, nós somos convidados a calar a nossa voz maior, as nossas vontades passageiras, para que o Cristo, com as vontades eternas, com as vontades divinas, possam falar sobre as grandes questões, possam falar sobre nós, né? Então é necessário que eu, com a minha pequenez, me cale, para que o Cristo, com a sua grandeza, possa falar através de mim, através das minhas atitudes, através dos meus gestos, dos meus pensamentos, através da minha vibração, né? Que eu possa vibrar no mais alto. E o texto ele vem iniciando, Emmanuel, com uma reflexão de que nós, na nossa questão social, nós temos umas divisões hierárquicas, e nessas divisões hierárquicas, muitas das vezes, nós ocupamos situações de mando e situações de subordinado. E sempre na situação de subordinado, nós somos convidados a seguir aquele que está na condição de mando, seja numa empresa, seja numa família, seja numa organização de natureza qualquer, que existe alguém que direciona e alguém que é direcionado. Então ele vai dizer o seguinte: cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Nós vamos ver, então, o esforço em que nós fazemos para que possamos seguir determinadas referências que nós mesmos elegemos para nós. E hoje, nas circunstâncias atuais, muitos têm a oportunidade de observar que esse fenômeno de que se construir lideranças hoje é algo muito comum e muito factível pelo recurso da internet. Então, nós vamos observar os blogueiros, os influenciadores digitais e toda uma gama daqueles que se posicionam no mecanismo da internet, na rede social, criando situações e possibilidades que determinam o comportamento e a postura daqueles que desejam assim seguir. Não é? Os likes e todo esse universo que determina
uma necessidade de referência e uma necessidade ou uma importância de ser referência. Está claro que a necessidade de se ter uma referência, ele é um fenômeno social e horizontal para a grande maioria de nós. Para a grande maioria de nós. E aí nós vemos o esforço que muitos fazem para seguir essas referências. O esforço que muitos fazem para conseguir estar ao alcance de seguir essas referências. E nós vemos, então, todo o comportamento de todos os níveis, de todas as áreas, porque em qualquer segmento, em qualquer direcionamento, existe aquele que se posiciona como referência e aquele que necessita estar seguindo essa referência. Portanto, ele diz aqui, ato invariável de confiança, partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer a justiça, e o subordinado, que sabe servir. Institui a base da harmonia para a ação. É claro que no campo da internet, que nós citamos exemplos, nem sempre há essa relação de justiça direta entre aquele que oferece, a questão de estar seguindo as regras, e aquele que direciona as regras. Há interesses diversos, até porque nós entendemos que a internet ela deu voz, deu permissão a diversos níveis de consciência, de entendimento e de intelectualidade. Então, há certas referências que são muito questionáveis nesse sentido. Mas nós não estamos aqui para fazer essas questões de questionar determinadas referências ou de citar outras quaisquer. Estamos dizendo de uma situação que é comum a todos nós, termos a necessidade de referência. E isso não é só dessa época. Isso é de todos os tempos. Se nós falarmos de futebol, vamos ter uma referência. Se falarmos de política, vamos ter referências e referências e referências. Se falarmos de determinado segmento de mercado, teremos lá também as suas referências, os seus norteadores. Se falarmos de bebida, de natureza qualquer que seja essa bebida, terá no seu campo específico as suas referências. Então, nós vamos observar que estamos num momento circunstancial de que é necessário termos uma referência. O nosso nível que nos encontramos enquanto seres inteligentes que povoam o universo, é necessário para cada um de nós uma referência. E para que a gente possa, de fato, entender isso e sedimentar isso, de fato, na nossa intimidade, é por isso que estamos convivendo nesse mercado múltiplo, nessa realidade múltipla de referências e de necessitados de referência. O texto continua, ato invariável. Desculpem, muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevado ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Quando diz da referência é a mesma, o texto está dizendo daquela referência que eu li no segundo parágrafo de justiça. De justiça. Então, nós fazemos um esforço sobre-humano para seguirmos determinadas referências, para adotarmos determinados comportamentos, e quando caminhamos na direção do Cristo, na vivência do Evangelho nos nossos dias, nós não temos o mesmo esforço e o mesmo empenho para, de fato, estarmos acompanhando, seguindo esse influenciador maior que é Jesus. A realidade material e as circunstâncias transitórias turvam a nossa visão e os nossos sentidos de forma que percamos de vista a referência de Jesus. Ou melhor dizendo, de forma que vamos elegendo, segundo a nossa intimidade ainda pouco amadurecida, outros referenciais que não sejam os referenciais que Jesus vivamente se prontificou a se referenciar a cada um de nós. Então, nós não enxergamos em Jesus, como diz o texto, essa confiança, essa reciprocidade, essa fidelidade. Nós sempre relegamos as questões do Evangelho em segundo plano.
Como eu disse no início desta fala, deixamos que as nossas vozes interesseiras, segundo muitas das vezes interesses materialistas, segundo interesses pequenos, né, perante os valores da alma, deixamos que esses valores transitórios que eles possam falar mais alto. E é nesse processo sutil, delicado e com a nossa ressonância é que nós vamos tirando Jesus como referência e vamos postando os diversos referenciais que temos visto por aí. Então, nós vemos o desafio e o quão é educativo o projeto reencarnatório, porque nós reencarnamos justamente com esse objetivo, de vivermos experiências materiais, vencermos o materialismo e, ao final de tudo, elegermos Jesus como referência, como guia e modelo, muito bem colocado por Kardec na relação construtiva com os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Quando pergunta do modelo e do guia para a humanidade. Olha bem para você ver a estratégia, consonância de Kardec com os Espíritos, porque no momento em que a humanidade passava por determinados questionamentos dos seus referenciais nos diversos campos do conhecimento, Kardec pergunta quem era, então, o referencial que a humanidade devia seguir. Claro que lá, com suas palavras muito bem colocadas, mas o sentido da pergunta vai nesse ritmo, nesse tom, de que direção, de que rumo, que referencial deveria seguir a humanidade justamente naquele momento em que diversas circunstâncias eram colocadas à prova. E os Espíritos respondem que seria Jesus. Vede Jesus. Né? O nosso olhar para Jesus, a nossa volta no sentido de abrir mão de determinados interesses passageiros e poder olhar para aquilo que de fato nos direciona. E o que é interessante é que na obra literária de Emmanuel nós vamos encontrar, no livro A Caminho da Luz, determinados grupos de espíritos que esperaram anos e anos e anos para conviver no orbe aonde Jesus era, ou Jesus, melhor dizendo, onde Jesus é o referencial. O tanto que esse texto vem nos colocar, porque sendo Jesus, guia e modelo para a humanidade, sendo Jesus o arquiteto maior desse planeta, que tudo organizou, que tudo pensou, então temos o direito sagrado de seguir Jesus. E aí por isso que a epígrafe de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, nos chama a atenção de que porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Que o mecanismo do nosso crescimento não seja por Jesus, diretamente falando, mas através dele, através do seu exemplo, através da sua vivência, que faz com que seja também vivida e sentida através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E é aí que é o desafio maior. É aí que a gente começa a ver que verdadeiramente temos a condição de seguir ou não. Seguir ou não Jesus. E aí nós vamos ver. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Nós vamos observar o tanto que caminhar na direção de padecer por Ele, pelo Cristo, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e dilatando as nossas formas de visão e de entendimento da vida e da relação material com a relação espiritual. Nós vamos observar a problemática do espiritismo no sentido de que o espiritismo venceu o materialismo. E tange, junto a isso, segundo a nossa capacidade de compreensão e segundo a capacidade de compreensão de cada um, ele tange esse vencer o materialismo
tange para nós de forma palpável novos significados, novos direcionamentos, uma forma complexa, ou melhor dizendo, uma forma menos complexa de viver a vida e de enxergar nas coisas pequenas a realeza do reino dos céus. Esse é para nós o desafio maior. A perda de um ente querido, que muito nos comove, a perda de um familiar, as relações conturbadas do cotidiano nos chamando a uma reflexão maior. E isso não é feito numa velocidade ultra rápida de uma internet fibra com download de poucos segundos. Isso leva tempo. Isso leva uma ruminância da nossa intimidade, que muitas das vezes é um processo que começa lá nas reencarnações anteriores, que na qual nós não temos uma lembrança exata, mas nós trazemos esses resquícios na nossa intimidade. E é esse ser maior que vive na nossa intimidade, esse ser maior é que grita por um referencial de Jesus. E é esse ser maior que muitas das vezes se confunde com a relação material, relação espiritual. Então nós aqui, hoje, diante desse cenário de grandes desafios momentâneos que a humanidade passa, e eu não estou falando simplesmente das circunstâncias atuais, mas eu estou falando de um planeta que muda a sua trajetória, construindo no coração de cada ser humano, essa realidade do mundo de regeneração, que não é uma realidade dos espíritas, mas é uma realidade que começa a ser palpável para aquele que começa a traçar uma relação diferente, um cotidiano diferente do que vive com relação a esse mundo espiritual que nos espera, naturalmente com a degradação do corpo físico, né? Que cada um tem o seu momento e a sua hora. Então nós vamos perceber que muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem. De ponto semelhante, edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. É muito interessante esse texto, porque ele vem nos convidar, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus. É uma sintonia que nos exige um esforço na contramão da relação material. É por isso que muitas das vezes as necessidades materiais nos chamam primeiro, porque os valores imediatistas, eles nos tocam mais o coração pela nossa condição de consciência que ainda necessita desabrochar na direção do Cristo. E aí, muitas das vezes, nós abrimos mão desse direito, mas abrimos mão assim de uma forma tão natural, tão banal, tão simples, que nem percebemos e achamos até que estamos convictos de que estamos no caminho certo. Quantas das vezes nós tínhamos a certeza de que estávamos com a razão, quantas das vezes nós temos a certeza de que estamos com a razão, e vem reflexões do Evangelho e nos convida a pensar que muitas das vezes é necessário abrir mão da razão, mas talvez estar de braços dados com a paciência, com a humildade, com a fraternidade e com a perseverança. Então são reflexões em que a gente não vai levando ao pé da letra como uma divisão entre certo e errado, porque existem leis que são justas e são necessárias que sejam tratadas com justeza. Mas em se tratando do Evangelho nos nossos corações, é necessário que nós não julguemos. E que nós percebemos que temos o direito de seguir Jesus e que muitas das vezes nós não queremos. Mas não admitimos. Não enxergamos como é que não admitimos. Não enxergamos quando é que dizemos para nós mesmos determinadas verdades que nem nós não acreditamos. E quando nos adentramos à realidade espiritual, quando nos adentramos
universo espiritual que nos espera, nós muitas das vezes nos encontramos atordoados, confundidos. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio, em que buscarmos onde é que falta verdadeiramente essa integração, onde é que nos falta para adquirir essa sintonia. Esse direito sagrado, nós temos que tomar cuidado para que a gente não possa abrir mão dele, porque muitas das vezes, nesse momento de ciência, nesse momento de buscar a consciência de nós mesmos, estamos nos perdendo. É confuso. É confuso. Nós vamos observar que, todavia, o discípulo, admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Nós vamos observar que, por estarmos encarnados e que por termos um referencial como Jesus, termos nele o referencial maior das nossas vidas, isso é um direito. E que a gente possa se tornar cada vez mais lúcido e não abrir mão desse direito. Muitas das vezes, para mantermos o direito de seguir Jesus, de manter a sintonia, nós vamos abrir mão de nós mesmos, de questões passageiras, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão das nossas pretensões. E é isso que muitas das vezes, em determinadas circunstâncias, nos mantém o direito da sintonia com Jesus. Por isso que conviver com o Evangelho no nosso cotidiano é altamente desafiador, porque nós vamos abrir mão dos direitos, das nossas vontades perante aqueles que estão à nossa volta, e o meu espaço, que eu tanto conquistei, são falas que nos momentos da dificuldade, das dores maiores, das reflexões espirituais, são falas que muitas das vezes perdem o sentido, perdem a razão de ser. Nós vamos observar que tais verdades só são capazes de serem compreendidas no momento em que nós vamos dilatando a nossa realidade para além da realidade material. Nós vamos ver nas obras espíritas, como um todo, as mais sérias principalmente, nós vamos observar o contexto de simplicidade e de seriedade que são as regras determinantes no mundo espiritual. É o avesso do avesso daquilo que vivemos aqui. Então, os interesses particulares, os interesses pessoais, interesses, entre aspas, aqui, politiqueiros, fecha aspas, no sentido dessa política que fazemos no cotidiano, no interesse maior com essas pequenas condições, é que nós nos perdemos nessa grandeza maior. Nós vamos ver, então, o tanto que a problemática do espiritismo, ela vem causando reflexões maiores na nossa vida. Vem causando mudanças de paradigmas e de comportamento. Me lembro aqui nesse momento daquela questão do Livro dos Espíritos, que quando diz que o espiritismo bem entendido muda as leis, muda os hábitos sociais. E isso mexe muito com a gente, porque tem muita lei, tem muita verdade que já tem o seu processo de jurisdição. Está escrito. Mas quando a gente vai ver na ótica espiritual, o conceito muda. Carece de reflexão maior para todos nós. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas sobrevindo à divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. É o que acontece e muitas das vezes nós nos vemos tentados a isso. Quantos de nós, no momento do desespero, do conflito, da desordem, da pressão, de uma problemática de natureza qualquer que nos incomoda verdadeiramente o íntimo, muitas das vezes nós nos sentimos abandonados? Muitas das vezes nós nos sentimos desamparados pela equipe espiritual que nos apoia?
Ou quantas das vezes nós perguntamos, mas comigo? Achando que seguir o Cristo é privilégio de gozar de conforto do mundo material. E aí nós vamos observar que dar o testemunho por Ele é passar pelo mesmo caminho. É trilhar o mesmo caminho. O caminho das necessidades espirituais vindo em primeira mão, em primeiro passo, e as necessidades materiais, muito justas por sinal, sendo colocadas no seu devido lugar. Nós temos esse direito. E muitas das vezes nós abrimos mão dele, o direito de seguir o Cristo. E nós abrimos mão desse direito por muito pouca coisa. E até culturalmente fazemos isso sem que percebamos que estamos nessa grande imaturidade espiritual de jogar fora as referências do Cristo e de assumir outras que nesse momento são mais interessantes para mim. Os que assim podem, procedem, categorizam-se à conta de loucos, aqueles que deixam os referenciais do Cristo. Porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Quando nós vamos elegendo para nós, desafios maiores, como paciência, como a caridade ao próximo, como enxergar o reino dos céus, que já começa a ser construído em nossos corações a partir desse momento, nós estamos vivendo naturalmente o direito sagrado. Na contramão disso, nós estamos abrindo mão desse direito sagrado. E vemos isso com muita naturalidade. Já fizemos isso em vários momentos. E esse referencial ele é tão difícil, mas não impossível, que é uma problemática que até mesmo os apóstolos viveram. Nós vamos encontrar muitos apóstolos que no momento de: conheces Jesus? Não, não conheço. Sabes quem é? Nunca vi. Nós, muitas das vezes, fazemos isso. Nós vamos observar que os diversos apóstolos, os diversos níveis de consciência dos apóstolos, simbolizam os diversos níveis de consciência da humanidade. Uns fogem, outros desistem, outros fingem que não conhecem e outros permanecem firmes em todos os momentos em que a cruz da redenção, da reflexão maior os chama, permanece firme no seu lugar. Então essa condição de estarmos ocupando esse direito, ele deve ser refletido melhor para nós. Porque talvez você agora que esteja me ouvindo, você pode estar jogando fora o seu direito sagrado por uma atitude que esteja fazendo, por um determinado campo, um viés da consciência que você esteja seguindo sem a reflexão devida. Nós vamos observar que naturalmente e sutilmente vamos abrindo mão do nosso direito. Não é algo estampado, é algo muito sutil. Assim como a conquista do reino dos céus. A conquista do plano espiritual é também algo sutil que mora nesses pequenos detalhes. Nós vamos observar, no momento em que Kardec organiza as ideias espíritas, que ele começa, através das mesas girantes, ver algo além do que tinha, nós vamos observar que toda essa dinâmica traz para com ele responsabilidades muito grandes. Nós vemos a seriedade, a competência, a lealdade a esses princípios materiais, melhor dizendo, os princípios espirituais, que ali eram apresentados de uma forma material muito rústica, mesas girantes. Mesas girantes em que as pessoas iriam para os salões da época, para as festas, e Kardec chega e vê ali verdades espirituais. Então, nós hoje estamos num mundo onde as mesas não giram mais, mas onde a nossa atenção ela é totalmente desfocada e envolvida em verdades transitórias.
perdemos a paciência, nos magoamos com facilidade, temos dificuldade para com o trabalho digno. Somos todos convidados à fraternidade e à caridade, muitas das vezes deixamos para depois. Dessa forma, meus amigos, desta forma, meus irmãos, nós vamos entendendo que esse direito sagrado nos é dado, mas cabe a cada um de nós elegê-lo para si próprio nos rincões da consciência que trazemos, de nós mesmos, das nossas atitudes, dos entes familiares que convivemos e da sociedade maior como um todo. Porque nessa imensidão universal que nos espera, nós não temos rótulos, nós não temos muros e nem paredes. Somos todos filhos, irmãos, temos um mesmo Pai e ocupamos um lugar especial nesse grande cenário universal que vivemos. Vamos dizendo dessa forma, porque o Espiritismo projeta-nos a um futuro de bênçãos, projeta-nos a um futuro maravilhoso, mas é necessário que a gente possa trilhar essa trajetória. É necessário que eu possa me perceber como dono de mim mesmo, dono dos ideais que eu mesmo preciso e posso construir. Vou dizendo dessa forma porque os insucessos somos nós mesmos que elegemos quando abrimos mão do direito sagrado de seguir Jesus. E é dessa maneira que a gente vai entendendo o sentido que a vida de cada um de nós temos. Não estamos aqui para brincadeira, não estamos aqui para brincar com um projeto reencarnatório que os amigos espirituais delicadamente planejou, muitas das vezes com a nossa participação, ou conforme for poucas das vezes com a nossa participação, trilharam eles e planejaram para que a gente pudesse reencarnar e através desse cenário que nos parece tão real, pudéssemos subtrair as nossas experiências espirituais juntamente com valores espirituais. Que Jesus possa estar cada vez mais sendo luz nas nossas consciências e que a gente possa aproveitar os ideais de Kardec, que a nossa participação na Casa Espírita, após esse momento de recolhimento social, que ela possa ser uma participação mais significativa, que ela possa ser uma participação mais reflexiva nessas verdades absolutas, e que eu vá para esse templo, chamado Casa Espírita, no sentido de despertar das verdades maiores, e que eu vá, mas buscando essas verdades espirituais, e que eu possa, no final de tudo isso, entender como Leon Denis chama da consciência o próprio templo, onde vamos ocupar as nossas moradas, dando-nos uma impressão melhor e, principalmente, um sentido de autonomia da construção de nós mesmos. A autonomia que vai fazendo através da razão e do entendimento que possamos trilhar novos caminhos. Nessa tarde de hoje, aqui nesse momento é tarde, mas dependendo da hora que você for ouvir, pode ser noite, pode ser dia, pode ser manhã. Nessa tarde de hoje aqui, fazendo essa gravação e refletindo, nós vamos observar o quanto que temos de necessidade para a luz do Evangelho nos nossos corações. Como já disse em outras oportunidades, junto a essa Casa Espírita, é para nós a maior necessidade na atual conjuntura da humanidade, a vivência do Evangelho. Vamos observar os caminhos que a mediunidade, de forma séria, nos convida a uma reflexão e a adotar os preceitos espíritas para os dias que se passam e para a vida, quer qual seja, que possamos levar. Os ideais espíritas, adotados pelos nossos e por nós, no nosso cotidiano, mudam
e vão fazendo com que a vida tenha um outro sentido, tenha um outro parâmetro de sustentabilidade e de comportamento social. Que a gente possa se sentir tocado, sensibilizado por essas verdades maiores e que a gente possa entender, de fato, o que é viver o Evangelho nos nossos dia a dias, no nosso dia a dia. Que a gente possa entender essa dinâmica que, aos poucos, na medida que a gente for investindo nela, da vivência do Evangelho no nosso cotidiano, ela vai fazendo mais sentido. Não é uma vivência do templo religioso, não é transformar a nossa sociedade num centro espírita. Não estou falando disso. Não estou dizendo de transformar a nossa sociedade numa igreja católica ou num templo de natureza qualquer. Eu estou dizendo que o campo de ação do Evangelho está voltado para os nossos corações. Esta é, de fato, a nossa maior necessidade. Que a gente possa sensibilizar os outros por aquilo que, de fato, trazemos no nosso coração. E que possa ser, embora o meu coração, o seu coração, o nosso coração ainda não seja, talvez, um exemplo de carga máxima, de carga maior, mas que as suas intenções, que o seu referencial esteja nessas mesmas intenções, esteja nessa mesma linha de que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, de seguir o Evangelho de Jesus, de seguir a Jesus naturalmente. Eu sei que é desafiador, nós estamos numa conjuntura social que nos convida a reflexões diversas, mas é necessário que não desanimemos, é necessário que possamos fazer sempre algo mais, vencendo as nossas circunstâncias transitórias, vencendo as nossas colocações. É necessário, como disse no início da nossa fala, e já, de certa forma, partindo para o encerramento, é necessário que a gente possa compreender quando é que falamos mais alto e abafamos as verdades do Cristo na nossa intimidade. É realmente uma situação de voltarmos para nós mesmos. Porque, muitas das vezes, fica uma reflexão que ela é da nossa intimidade. Muitas das vezes nós estamos calando a voz do Cristo e falando mais alto, e estamos entendendo e fazendo que o Cristo é que fala mais alto em nossos corações. É uma reflexão que muitas das vezes vai nos levar tempo. É uma reflexão que a gente vai, aos poucos, entendendo como é que ela se dá. O que é que eu estou oferecendo na dinâmica e entendendo a proposta escrita pelos Espíritos através dos médiuns e de Kardec, entendendo até que ponto os Espíritos de ordinário que são, eles influenciam as nossas vidas. Como que isso se dá comigo? E é dessa forma que eu vou percebendo naturalmente o meu papel na sociedade atual e principalmente se eu estou abrindo mão ou não do direito sagrado de viver o Evangelho, do direito sagrado de seguir Jesus. E que a gente sempre possa, onde quer que estejamos, encontrar amigos espirituais, benevolentes, incansáveis e pacientes, porque no momento da minha voz particular, falar mais alto, que eles possam, das mais diversas formas, me lembrar que é necessário calar a minha voz para que o Cristo possa falar. Que os amigos espirituais consigam acessar e que a gente possa dar naturalmente oportunidade para que essas verdades possam chegar até nós e para que a gente possa exercer de forma tranquila o direito sagrado de estarmos nesse planeta aproveitando as referências do Evangelho de Jesus. Nós agradecemos a todos pela oportunidade
bendita que seja junto a essa casa, junto a esses irmãos maiores, o pessoal que está aqui atrás da câmera, nos favorecendo essa oportunidade, né? Eles que sempre incansáveis nos acolhem, e que a gente possa, todos nós, aqui presentes, embora somos poucos, mas que possamos, você que nos está ouvindo nesse momento, que possa criar essa reflexão de forma tranquila, de forma a não nos constranger também a intimidade, né? Que possamos não nos castrar na intimidade com isso, mas que possamos fazer naturalmente, através do entendimento, da razão e do coração aberto, o direito sagrado de viver e de conviver com o Evangelho, de estarmos seguindo Jesus. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma ótima reflexão e que Jesus possa fazer morada nas nossas consciências. Que assim seja.